Você sabia que uma simples xícara de chá mudou a história da ciência? Dobre den, meu nome é Igor Alcântara e este é o tema deste Teorema de Segunda. Mas antes de falarmos disso, não se esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. A história Uma Senhora Toma Chá narra um intrigante experimento realizado por 3 cientistas em uma agradável tarde de chá em 1920, numa colônia experimental agrícola no Reino Unido. Durante esse encontro, uma senhora conhecida como Sra. Blanche Muriel Bristol, uma renomada psicóloga britânica, afirmou ter a capacidade de distinguir a diferença quando o chá era derramado sobre o leite e quando o leite era derramado sobre o chá. No final, parece que colocar o leite antes ou depois do chá produz o mesmo efeito. Mas, segundo essa senhora, ela tinha um paladar apurado o bastante para saber a diferença. Essa afirmação estranha, peculiar, despertou a curiosidade dos cientistas presentes, incluindo Ronald Fisher, o famoso estatístico britânico, conhecido como um dos fundadores da estatística moderna, sobre o qual já falamos lá no nosso podcast. Durante essa afirmação da senhora, os pesquisadores se questionaram se era possível que a senhora Bristol realmente percebesse essa diferença entre as preparações do chá. Neste momento, a estatística entrou em ação e os cientistas começaram a planejar como eles poderiam padronizar a apresentação do chá para essa senhora, de modo que ela não pudesse distinguir o que estava sendo servido a ela, além das diferentes ordens de apresentação e outros aspectos. Com essa brincadeira, eles basicamente criaram o que hoje nós conhecemos como teste de hipótese, uma das bases do método científico. O desenho experimental desempenha um papel fundamental na estatística, permitindo que os pesquisadores obtenham conclusões confiáveis a partir de seus estudos. Ele se refere à estrutura e organização planejada de um experimento com o objetivo de controlar as variáveis e maximizar, assim, a validade dos resultados. Todo estudo científico sério tem o design do experimento. Existem diversos tipos de testes de experimento e, nesses casos, os pesquisadores optaram por criar diversas xícaras de chá, todas contendo o mesmo volume, porém com temperaturas variadas. E todo o processo foi minuciosamente registrado enquanto esta senhora permanecia vendada. E aí, será que de fato essa senhora tinha um paladar tão apurado assim? Fica aqui comigo que eu já conto. Mas antes, vamos aqui para um pouquinho de teoria para a gente entender o que de fato foi feito. A história Uma Senhora Toma Chá é uma das mais importantes na estatística, abordando 3 conceitos fundamentais nesse campo. O primeiro é o teste de hipótese. O teste de hipótese é uma técnica amplamente utilizada na pesquisa científica em diversas áreas como medicina e economia. E ela permite avaliar evidências a favor ou contra uma afirmação sobre uma população, com base na amostra de dados. O processo do teste de hipótese envolve a formulação de 2 hipóteses, a hipótese nula, H0, e a hipótese alternativa, H1. A hipótese nula assume que não há diferença ou relação entre as variáveis do estudo, enquanto a hipótese alternativa sugere o contrário. Após a formulação das hipóteses, é escolhido o nível de significância, geralmente 0,05 ou 5%, que determina o limite para rejeitar a hipótese nula. Neste caso, a hipótese nula era de que a senhora não conseguia perceber a diferença entre os chás, se havia leite colocado antes ou depois do chá. A hipótese alternativa é que ela conseguiria perceber. Foram colocadas várias xícaras de chá e no final eles calcularam qual que era a probabilidade de que ela acertasse as xícaras simplesmente no chute. Se essa probabilidade calculada fosse menor do que o nível de significância escolhido, ou seja, 5%, isso quer dizer que a chance dela acertar simplesmente na sorte era tão pequena de que provavelmente não foi sorte e sim habilidade. Este valor de probabilidade
encontrado é o que a gente chama de valor de P. E você compara ele com o nível de significância estabelecido, neste caso de 5%. Quando você encontra um valor de P muito pequeno, você não diz que você provou uma hipótese. Você diz apenas que você rejeitou a hipótese nula, de que não há nenhuma diferença. No caso, quando o valor de P ele é maior do que esse valor de significância, você então não consegue rejeitar a hipótese nula. Neste caso, você não encontrou nenhuma evidência de que haja uma determinada diferença. Pode ser que foi simplesmente ao acaso ou por uma questão de amostragem que a diferença foi encontrada. Então, neste caso, uma piada que a gente faz na estatística é de que, na estatística, um P pequeno é melhor. No final, é tudo uma questão de probabilidade. A gente nunca prova com certeza ou rejeita com certeza nenhuma hipótese. Porque sempre existe, mesmo que pequena, uma probabilidade de que houve uma coincidência acontecendo ali. Então, neste caso, a gente pode acontecer erros estatísticos. A gente chama de erro do tipo 1, erro do tipo 2, mas que esse vídeo ficaria muito mais longo se a gente entrasse nesses detalhes. A gente tem episódios do Intervalo de Confiança, no nosso podcast, onde a gente fala isso em mais detalhes. Então entre lá no nosso site e procure aprender mais sobre isso, se for de seu interesse. Resumindo então, os pesquisadores criaram uma amostra de xícaras de chá em que metade delas tinha o leite colocado antes do chá, metade delas tinha o leite colocado depois do chá, eles estavam em temperaturas diferentes, eles foram colocados em uma ordem aleatória, a senhora não tinha conhecimento de que xícara tinha o quê, e ela teve que provar cada xícara dizendo se o leite tinha sido colocado antes ou depois. Eles anotaram o resultado e viram a porcentagem de acerto que a senhora teve. Calcularam então a probabilidade dessa quantidade de acertos acontecer no caso de uma distribuição estatística que foi estabelecida. E basicamente assim eles fundaram um método estatístico para testes de hipótese. Mas afinal, qual foi o resultado deste experimento? Embora o teste tenha sido conduzido com rigor científico, seus resultados nunca foram publicados. De forma surpreendente, a senhora foi sim capaz de distinguir com precisão cada xícara ao longo da tarde. O valor de P foi tão pequeno que ele foi o bastante para rejeitar a hipótese nula. E a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Antes de fazer qualquer afirmação, se pessoa determinada tem uma capacidade de, por exemplo, distinguir ou saber pelo formato da barriga de uma mulher grávida se vai ser um menino ou menina, pelo dor num calo, se vai chover ou não vai chover, você pode então fazer um teste de hipótese para calcular isso. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas e também deixar aqui o seu like. Até o próximo Teorema de Segunda. Tchau, tchau. Nashledanol.